Fala meu querido, fala minha querida, beleza pessoal, estamos de volta, certo? E aí, tá conseguindo entender aí, compreender? Qualquer dúvida, basta me chamar lá no meu Instagram, tá? Professor.laércio.silva, manda a sua dúvida, manda a sua pergunta. Ah, professor, eu queria sugerir que o senhor colocasse lá no seu curso um vídeo falando sobre tal assunto em relação à redação. Manda, tá? Que eu vou colocar para te ajudar, beleza? Meu intuito aqui é te ajudar, é fazer com que você seja aprovado ou seja aprovada na sua prova. Beleza, então vamos aí. Vamos continuar falando sobre a folha de redação. Vamos fechar ali aquele bloco ali sobre folha de redação. Essa aula aqui vai ficar um pouco menor, porque eu vou apenas fechar, certo? A folha de redação. Algumas coisas importantíssimas que eu preciso falar para vocês. E daqui a pouco nós vamos aí para o próximo bloco. Vem comigo, vem na tela. Tamo junto, viu? Ei! Tamo junto, segura na minha mão, vem, pega na minha mão e vamos caminhar junto, vamos escrever junto, vamos dissertar junto, vamos expor junto, vamos argumentar juntos, vem comigo, certo? Vem comigo, vem na tela, olha só. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês, professor, e quando eu for fazer a translineação, que é a separação das sílabas, a separação aí quando não dá para escrever uma palavra aí, a palavra toda no final da margem. Quando eu vou escrever, professor, e se a palavra já apresentar um hífen? Se a palavra já apresentar um hífen, o que é que eu devo fazer? Se a palavra já apresenta um hífen, você vai acrescentar o outro, que é o seu. Porque a palavra já tem o hífen dela, mas a palavra precisa do seu hífen. Beleza? Professor, como assim? Não entendi. Olha só, mas só quando essa separação, quando essa translineação, ela é exigida em cima do hífen. Por exemplo, a palavra percebe-se. Eu vou escrever a palavra percebe-se. Percebe. Opa! Tem que ter um hífen aqui de percebe, porque percebe-se é assim, ó. Percebe-se. Percebe-se de natureza já tem um hífen. Já tem um hífen aí em percebe-se. Certo? Que é um pronome enclítico. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um hífen aqui, fazendo a translineação. Eu vou colocar o hífen aqui que está separando essas sílabas. Certo? E embaixo eu vou colocar outro hífen, que é o hífen da palavra, e vou colocar o pronome. Beleza? Nesse caso aí, você vai colocar dois hífens. Ei, eu falei o quê? Dois hífens, não falei dois underline, não. Beleza? Coloquei dois hífens aí. Por que dois hífens? Porque a palavra já apresenta hífen, tá? Mas diga-se de passagem, vem aqui comigo. Eu acho que só se você tiver muito azarado mesmo um dia para cair logo em cima do hífen essa translineação. Não é verdade? Eu acredito que vai ser difícil. É 1 em 1 milhão, mas vocês têm que saber disso, porque vai que cai, certo? Vai que é logo nessa hora que você precisa fazer a translineação, beleza? Vai que é nessa hora. Vem comigo, vem na tela, olha só. Fiz a translineação, beleza? O que é que eu não posso fazer, professor? Professor, a palavra lâmpada não deu para escrever aqui, então é só não, então eu vou colocar o restante aqui embaixo sem colocar o hífen. O que é que eu disse? Se eu não coloco o hífen, eu acabei de dizer pro corretor: ei, meu amigo corretor, amigo não, que nem seu amigo ele é. Ei, meu camarada, ei, minha camarada. Se eu não coloquei o hífen, eu estou dizendo que lampa é uma coisa e dá é outra coisa, que não tem nada a ver. Certo? Então, lampa, dá. Certo? Já pensou? Então eu preciso colocar o hífen. Se eu não coloco o hífen, eu estou dizendo que são duas palavras diferentes. Duas palavras diferentes. E isso é um erro. Ei! Isso é um erro crasso. Então não vacila nisso não. Tem, para fazer a translineação, tem que colocar o hífen. E como é que eu vou fazer para saber essa translineação correta? Eu preciso ter noção de separação silábica.
Eu preciso lembrar que o dígrafo SS, RR, eles se separam, certo? É uma questão mais gramatical. Qualquer coisa vai lá no meu canal, tá? Professor Laércio Silva, canal no YouTube, que eu acredito que tem alguma coisa lá referente à separação silábica. Beleza? Professor, o título, professor, como é que eu devo ou não, vou sair daqui para vocês focarem apenas na folha de redação. Professor, eu devo colocar um título no meu texto? Muita gente pergunta. Professor, eu devo colocar um título no meu texto? Eu não devo colocar um título no meu texto? Onde eu devo colocar o título no meu texto? Se é que eu tenho que colocar? Vem comigo, olha só. Título, seguinte. Você só vai colocar o título somente se a proposta, se a banca exigir um título. Se a banca colocar, ao elaborar o seu texto, ao redigir o seu texto, acrescente um título, coloque um título, elabore, crie um título para o seu texto. Se a banca explicitar, se a banca falar, pedir, mandar, pedir não, que a banca não pede. Na verdade, a banca manda. Se a banca mandar você colocar, acrescentar um título no seu texto, você vai fazer ou não vai? Claro que você vai. A não ser que você não queira ser aprovado. A não ser que você não queira ser aprovado. Então, se estiver claramente lá, ó, coloque um título no seu texto. Beleza? Ei, não reclame não, não discuta. Não sei pra quê ficar colocando título, não tem nem noção. Coloque, não fica reclamando não. Para de ficar reclamando e coloca esse título aí, pelo amor de Deus. Beleza? Então, somente se a banca pedir, se a banca pediu é porque ela quer. E se ela quer é porque é obrigatório, é obrigação sua colocar esse título. Beleza? Lembrando que o título tem que ter a ver com o seu texto. Você vai ver qual o título que mais resume todo o seu texto. Tá? Tanto é que eu sugiro que antes de colocar o título quando a banca pedir, você escreva primeiro o seu texto. E aí depois você vai ler o seu texto, ver qual é o título que resume todo o seu texto e você vai colocar ali. Então se a banca pedir, escreve primeiro o texto, depois já coloca lá o título para o seu texto. Somente se a banca pedir, professor, mas a banca não pediu e eu coloquei. Tem problema? Não tem problema nenhum. Certo? Não há problema nenhum. A não ser que a banca fala que você não pode. Porque quem manda, você sabe que no final, no fundo, é a banca que manda. Não é verdade? A não ser que a banca fala, não, ei, não coloque não. Ei, não invente não. Aí você não vai colocar. Certo? Mas a banca não falou nada em relação ao título. Você pode colocar, você pode deixar sem título. Ei, fique à vontade. Certo? Fique à vontade. Com título, sem título, independente de qualquer forma. Só reduz. O que eu não posso fazer é o seguinte, ó. Vou falar sobre a pobreza. E o meu título é riqueza. Puxa, que negócio é esse? Vou falar sobre Brasil e o título é Argentina, que não tem nada a ver. Vou falar sobre Flamengo e o título é Vasco. Oxe, que negócio é esse? Não tem lógica, não tem... Que negócio é esse? Não dá. Né? Não dá de jeito nenhum. Beleza? Nesse caso, não. Nesse caso aí, não. Perfeito? O título tem que ter a ver com o seu texto. Beleza? Se a banca pedir, você deve colocar. Se a banca não pedir, você não deve colocar. Beleza? Professor, aí vem comigo na tela, olha só. A banca não pediu. A banca não pediu o título. Certo? Vem na tela. A banca não pediu o título. Mas lá na folha tem uma linha centralizada, certo? Mas a banca não pediu o título. A banca não pediu. Aqui está a sua folha de redação. A banca não menciona lá para você colocar título, mas tem uma linha centralizada. A banca não fala para você colocar o título, mas tem uma linha centralizada. A banca não mandou colocar, ei, mas tem uma linha centralizada. E você sabe que, para bom entendedor, meia palavra basta. Certo? Você não... Pô, essa linha aí centralizada é para quê? É de enfeite? Não. No mínimo é para você. Ah, professor, mas a banca não pediu. Mas tem uma linha... Ah, professor, mas tem uma linha centralizada. Tem uma linha ali no centro, centralizada. Geralmente ela diz, ei, eu não pedi,
Mas não vacile não, porque está aqui centralizado. Eu já quero perceber aqui se você tem essa percepção de comandos, certo? Indiretos. Ainda que eu não tenha pedido, mas tem uma linha centralizada. Ah, então coloca título nisso. Beleza? Coloca título nisso. Não vacila não. Não vacila não. Perfeito? Vem comigo, vem na tela, olha só. Professor, onde eu devo colocar o título? Se a banca não pediu o título, se a banca não colocou um espaço aí para eu colocar o meu título, onde eu devo colocar o meu título? Já sei, vou colocar meu título aqui, ó. Título em cima. Ei, eu falei para você que o que está fora da folha é o que? Abismo. Abismo. E o que cai no abismo, cai no esquecimento. Abismo é porque não presta, não serve. E outra, você não pode nem manchar o abismo. Você não pode poluir o abismo. Porque se você poluir o abismo que está fora da folha, você vai ser penalizado. Você vai ser penalizada. Então o título não fica em cima da folha no abismo. Não! Não fica não. Certo? Você vai colocar o título na primeira linha. O título vai ficar na primeira linha. Beleza? O título do seu texto vai ficar na primeira linha. Vem comigo, vem na tela. Então esquece esse negócio de colocar título no abismo. Não, título no abismo não. Tá? Você vai colocar o título do seu texto na primeira linha, se a banca pediu e ela não colocou uma linha específica para o título do seu texto vai ficar na linha 1. Professor, e para começar a escrever a minha redação, eu vou pular uma linha, vou para a linha 3, aí você vai dizer que a linha 2 não tem serventia nenhuma. Se você fizer, você vai dizer, poxa, a linha 2 aqui ela não presta para nada, mas ela presta. Então você não vai pular linha nenhuma, coisa nenhuma. Beleza? Você vai colocar na linha 2, você vai começar a escrever o seu texto. Linha 1, se a banca pedir, certo? Linha 1, título. Se a banca pedir e não tiver uma área específica, geralmente as bancas colocam uma área específica para o título quando ela pede. Mas há casos que ela não coloca. Então você vai colocar na linha 1, na linha 2 você já começa a escrever o seu texto. Você vai começar a escrever o seu texto na linha 2. Linha 2 começa a escrever. Não precisa pular linha. Ei! Não pule linha não, tá? Não pule linha não. Beleza? Então você precisa respeitar essa folha. Você precisa respeitar os limites dessas folhas. Você precisa respeitar os limites dessa folha de redação. Beleza? Vem comigo, olha só, para a gente ainda falar sobre coisas aqui importantíssimas nessa aula. O seguinte, você lembra que antigamente, certo? Tem pouco tempo que você escrevia a redação lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. Geralmente você escrevia a redação com 3 parágrafos. Você escrevia a redação com um parágrafo inicial, aí você escrevia no meio um parágrafo maior, que era o desenvolvimento, e você fechava com 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, certo? Com a conclusão, ainda colocava lá fim, lembra? Você escrevia lá fim, né? The end, lembra? Você escrevia assim, não vem dizer que não escrevia, não escrevia, certo? Então, isso não existe mais na sua dissertação. Esqueça isso. São águas passadas, são textos passados. Texto com 3 parágrafos na sua vida, nunca mais. Águas passadas. Na dissertação, os textos dissertativos, não existem mais textos com 3 parágrafos. O seu texto precisa ter no mínimo 4 parágrafos. Não faça um texto com uma introdução, um desenvolvimento extenso. Não existe mais isso no seu concurso. O seu concurso não exige isso. A sua prova do Enem não vai aceitar um negócio desse. Aceita, mas a sua nota vai ser baixa, certo? A sua prova de concurso, sobretudo, não vai aceitar um negócio desse. Um texto com 3
parágrafo nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Lugar nenhum. Textos com 3 parágrafos, nunca. O seu texto precisa ter, no mínimo, 4 parágrafos. 4 parágrafos. Vem comigo, vem na tela. O seu texto precisa ter, no mínimo, 4 parágrafos. No mínimo. Se é um texto de 30 linhas, ele vai ter, no máximo, 5 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3, conclusão. Um texto de 20 a 30 linhas, ele não vai conseguir passar de 5 parágrafos, certo? Eu sugiro, como ele é apenas 30 linhas, eu sugiro que você faça com 4. Eu vou te dar algumas sugestões aqui, do que eu acho mais simples, mais fácil, porque esse curso é para facilitar a sua vida, beleza? Como é um texto de 20, geralmente você vai enfrentar um texto de 20 a 30 linhas, sugiro que você faça um texto de 4 parágrafos. 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Ah, professor, mas eu quero fazer um texto aí com 5 parágrafos. Eu acho que eu vou conseguir desenvolver bem. Então você vai fazer introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3 e conclusão. Então o seu texto precisa ter essa estrutura: introdução, D1, D2, conclusão. Ou então, introdução, D1, D2, D3, conclusão. O seu texto não pode ser assim, ó, introdução, desenvolvimento, 3, não existe mais, é coisa do passado, certo? Redação com 3 parágrafos é coisa do passado. Agora a moda é um texto a partir de 4 parágrafos, beleza? 4 parágrafos no mínimo, perfeito? Aí vem comigo que daqui a pouco eu vou falar sobre cada um desses parágrafos. Vou falar sobre a introdução, mostrar a formas fáceis de fazer. Vou mostrar o desenvolvimento e a conclusão, porque eu estou aqui para facilitar a sua vida. Beleza? Então o seu texto ele vai ter uma introdução. Beleza? Diga-se de passagem que a sua introdução, eu vou sumir aqui para você focar apenas na tela. Para que você foque apenas na tela. Para você focar na tela. Olha só. A sua introdução, eu não sumi, falei que ia sumir, mas não sumi, vou sumir agora, até mais. Olha só, a sua introdução, a sua introdução ela vai ter de 4 a 6 linhas, de 4 a 6 linhas, beleza? Eu sugiro que você feche com 5 linhas, ok? A sua introdução ela vai ter de 4 a 6 linhas. Eu sugiro que você feche com 5 linhas, beleza? O seu desenvolvimento, que são os maiores parágrafos, desenvolvimento, a introdução e a conclusão nunca serão maiores do que o seu desenvolvimento, tá? Nunca serão maiores, nunca serão, beleza? O seu desenvolvimento ele terá aí de 7 a 9 linhas, certo? É o que eu estou sugerindo para vocês, que seja dessa forma, de 7 a 9 linhas. Como serão 2 desenvolvimentos, D1 e D2, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, certo? Eu vou escrever completo aqui, deixa de preguiça, professor. Escreve esse negócio completo, professor. Eu vou escrever então, tá? Então, desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2. Tá? D1 e D2. A mesma coisa. De 7
a 9 linhas. De 7 a 9 linhas. E a conclusão é a mesma coisa lá da introdução. Você pode fazer de 4, não vai dar para gente fazer com 4 linhas. Então você vai fazer a sua conclusão. A sua conclusão ela terá aí entre 5 a 7 linhas. De 5 a 7 linhas. De 5 a 7 linhas. Linhas. Beleza? Então assim vai ser o seu texto. Sugiro que no seu desenvolvimento, se você conseguir fazer um com 8 linhas e o outro com 9, ou então os dois com 8 linhas, perfeito. Tá? Fazer os dois com 8 linhas. Vamos fazer aqui com 8 linhas o seu desenvolvimento. 8 linhas. E você fecha aí, a sua conclusão com as 7 linhas. Você vai ter aqui, ó, 8 mais 8, 16. 16 mais 5, 21. Ah, confere aí na calculadora, o professor aqui é excelente em matemática. 21 mais 7, 28 linhas. Beleza? Mas você pode fechar aí com as 9 linhas aqui, e você vai fechar naquilo que a proposta que o edital pede, que é um texto de 30 linhas. Certo? 9 mais 9 você vai ter 18, 23 mais 7 você vai ter 30 linhas. Então o seu texto vai ter basicamente essa quantidade de linhas. Introdução 4 a 6 linhas. Não passe de 6 linhas. Tá? Porque senão a sua introdução ela já fica extensa, já fica prolixa. Certo? E vai que eu faça um desenvolvimento que eu não aconselho de 7 linhas, vai ficar o mesmo tamanho. E a introdução ela nunca vai ser maior ou do mesmo tamanho que o desenvolvimento. E olha aqui, ó, a introdução nunca será maior ou do mesmo tamanho que o desenvolvimento. O desenvolvimento ele sempre vai ser maior. Pense no corpo humano. Pense no corpo humano. O corpo humano é como se fosse a redação, dissertativa, argumentativa ou expositiva. A cabeça é a introdução. O corpo é o desenvolvimento. E as pernas do joelho para baixo, certo? É a conclusão. Então, geralmente, o corpo é maior do que a cabeça, né? Sempre, né? Geralmente, sempre. O corpo é maior do que a cabeça. E maior do que as pernas. Ou seja, assim é a introdução. A redação. A redação é o corpo humano. Cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça. Lembrei da música aqui agora. Minha filha canta essa música aí. Cabeça, ombro, joelho e pé, cabeça, ombro, joelho, olho, boca, nariz. Já viu essa música? Né? Então, o corpo humano é como se fosse a redação, certo? Introdução, desenvolvimento, certo? Pode fazer aí comigo, ó. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Faz comigo, vem. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Vem comigo. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Não vacila não. A introdução, ela nunca é maior do que o desenvolvimento. Certo? E o desenvolvimento nunca é menor do que a conclusão. Beleza? Os maiores parágrafos do seu texto serão os parágrafos de desenvolvimento. Ah, professor, e se eu for fazer um texto aí com 3 desenvolvimentos? Aí você vai precisar diminuir o número de linhas. Beleza? Você vai fazer com 6 linhas cada, dependendo. Vai ter que diminuir. Por que é que eu não aconselho fazer com 3 desenvolvimentos? Porque você perde espaço para argumentar. Certo? Dependendo do seu tópico ali, você perde um pouco de espaço. Quando você faz com 2 desenvolvimentos, você ganha espaço ali para argumentar, para desenvolver o seu texto. Mas existem excelentes redações com 3 parágrafos, com 3 desenvolvimentos. Eu corrijo excelentes textos com 3 desenvolvimentos. Mas o meu objetivo aqui nesse curso é facilitar a sua vida. Beleza? Então essa aí é a estrutura básica de um texto dissertativo. Precisa ter no mínimo 4 parágrafos. No mínimo 4 parágrafos. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e
conclusão vai ter o seu texto. No próximo bloco, eu vou falar para vocês sobre a introdução. Eu quero mostrar para vocês três formas que vocês podem iniciar o seu texto. Três formas diferentes para você iniciar o seu texto. Eu vou mostrar para você três maneiras que vai facilitar. Ah, professor, eu não sei como começar. Ah, professor, eu não sei como introduzir. Eu quero mostrar para você olha só, três. Eu vou mostrar três possibilidades e você vai escolher apenas uma delas. Certo? Claro que eu vou sugerir, porque eu estou aqui para sugerir, eu estou aqui para mostrar. Eu estou aqui para facilitar a sua vida. Aquilo que eu acho mais fácil, eu vou sugerir para você. Então, no próximo bloco aí, eu vou mostrar três formas de iniciar o seu texto. As três formas que estão sendo mais aceitas aí pelas bancas, certo? Que está trazendo aí mais aprovados. E eu vou querer que você escolha uma dessas formas para começar a praticar a partir de hoje, certo? Eu vou sugerir aquela que eu quero que você use. Não use, não, eu quero que você use e abuse. Use e abuse. Beleza? Eu falei que esse bloco ia ser mais curto, mas quase que não foi, tá? Tamo junto, tá? Volto já para falarmos aí sobre introdução. Grande abraço, tchau, tchau.